Irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Antes de abrir em Apocalipse, hoje a gente vai abrir em Lucas primeiro, capítulo 10, versos 17 a 20. Esse é um texto importante para entender aquilo que Apocalipse capítulo 9 vai trazer para a gente. Lucas 10, de 17 a 20. Eu não sei bem se o pastor Fábio chegou a comentar alguma coisa, mas esse texto, dentre as teorias escatológicas, ele é muito importante para a gente poder entender, pelo menos para o amilenista, né? É um dos textos bem mais relevante. Então nós vamos fazer a leitura, depois a gente faz uma oração para a gente dar início. Lucas 10, 17 a 20, ok? Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Logo no começo do capítulo, Jesus dá uma missão para os apóstolos. Aliás, não era aqui ainda os apóstolos, né? São os discípulos, 70 discípulos que seguiam a Jesus. E ele dá uma missão para eles, eles voltam todos empolgados, porque cumpriram a missão de uma forma que eles não esperavam, né? Eles dizem aí, no regresso da missão, possuídos de alegria, eles dizem a Jesus: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eles voltam todos felizes aí por essa missão cumprida. E aí Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Uma autoridade que Jesus dá e que fez com que Satanás caísse do céu. É a figura que é usada aqui no texto. A gente vai falar um pouco disso lá no livro do Apocalipse. E aí o texto diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade da igreja contra as hostes demoníacas, não é? A igreja, em nome de Cristo, ela avança e não dá nenhuma chance para o inimigo atacar, ou mesmo que ele tente atacar, né? Ele não pode tocar naqueles que são de Jesus, naqueles que são enviados por Cristo. Aí inaugura então um novo tempo da pregação do Evangelho, do poder da pregação do Evangelho, conforme revela Lucas capítulo 10, nesses versos. Nós vamos em Apocalipse agora, capítulo 9, e é um texto que fala de maneira semelhante, né, àquilo que a gente acabou de ler em Lucas. Tem algumas coisas aqui, tem serpentes, escorpiões, tem hostes demoníacas agindo. Então o texto de Lucas ele traz luz a esse texto de Apocalipse aqui, que é um texto, né, com muito simbolismo, que traz algum tipo de confusão em interpretações diversas que tem por aí, e a gente então vai procurar seguir a interpretação, né, com cuidado, observando um quadro geral e não se atendo tanto aos detalhes, a não ser alguns detalhes que têm base nas Escrituras, que a gente consegue decifrar por outros textos da palavra. No capítulo 9 de Apocalipse, a gente vai ler todo o capítulo. O que dá para fazer hoje todo o capítulo? Vamos lá. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém.
Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre ele, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Muito bem. Então o texto vai falar aí de 2 trombetas sendo tocadas, né? As 2 trombetas aí de uma vez, é a nossa intenção de estudar no texto. Mas vale lembrar que depois da 4ª trombeta, houve um intervalo, né? Nós pulamos uma semana, então a gente precisa lembrar daquilo que foi dito após a 4ª trombeta, que é o verso 13 do capítulo 8. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Nós estamos estudando as trombetas, que vêm logo após os 7 selos, né? E falamos já que as trombetas, elas são coisas que vão acontecendo até a volta de Jesus. Mas quando vai chegar nas últimas 3 trombetas, há essa ênfase de que as próximas serão muito piores. E trazendo uma ênfase ainda maior para a chegada do próprio Cristo, ou para o momento da chegada dele, ou o que vai acontecer antes da sua chegada. É verdade que aqui ainda o que está sendo descrito acontece em todo o tempo, já aconteceu em alguns momentos da história da igreja, mas vai intensificando a maldade, o juízo de Deus em usar essas hostes demoníacas, inclusive, para maltratar aqueles que são idólatras, aqueles que estão completamente sem o arrependimento, ou como o texto vem trazendo desde os selos, os habitantes da terra. Lembram que a expressão habitantes da terra tem a ver com aqueles que não temem ao Senhor, né? Aqueles que não amam a Deus, e pelo contrário, que perseguem o povo de Deus. Houve um clamor no capítulo 6, e essas trombetas são a resposta da oração do povo de Deus. Deus inclinou o povo dele para orar, e ele está respondendo com juízo através das trombetas. Esse é mais ou menos o contexto para a gente se localizar. E aí eu vou aqui para a nossa apostila, para o nosso texto,
Eu vou fazer a leitura aqui e pegar alguns pontos que eu julgo mais importante. Primeiro verso do capítulo 9 vai falar do quinto anjo que tocou a trombeta. Então é a quinta trombeta sendo tocada, né? E vi uma estrela no céu caindo para a terra. Olha só, logo de cara é importante a gente notar que o quinto anjo toca a trombeta, uma estrela cai para a terra, né, do céu para a terra, e foi dada a essa estrela a chave da cova e do abismo. Antes da gente ver alguns detalhes aqui, é importante notar que quem é o sujeito da ação é o próprio Deus. É Deus quem está dando autoridade para que essa estrela faça alguma coisa, para que tudo aquilo, aliás, várias vezes, diversas vezes no texto, vai aparecer essa expressão que no grego é na voz passiva, onde é Deus agindo, é Deus dando poder, é Deus cumprindo os seus decretos, os seus propósitos. E no livro do Apocalipse a ação de Deus é soberana. Aliás, não só no livro do Apocalipse, mas é um dos textos da palavra de Deus que marca muito a ideia da soberania de Deus. Então o quinto anjo toca essa trombeta e vai cair do céu uma estrela. E aí é muito semelhante, a expressão que é usada aqui é a mesma que o Senhor Jesus usa lá em Lucas. Eu vi caindo do céu a Satanás. Então o texto parece dar luz a esse texto aqui, né? Aquela palavra do Senhor Jesus aos discípulos. Então ele fala de um Satanás que cai do céu e agora é apresentada uma estrela caindo do céu. A maioria dos estudiosos, pelo menos estudiosos reformados, eles não têm dificuldade em entender que essa estrela representa o próprio Satanás. Talvez vai ter algum detalhe, um ou outro achando que é um instrumento de Satanás, não ele próprio, mas é alguma hoste demoníaca, algumas das suas ferramentas. Mas a maioria esmagadora entende que aqui é o próprio Satanás que vai cair do céu, uma referência dele caindo do céu. Vale lembrar um cuidado que a gente tem que tomar com essa ideia de Satanás caindo do céu, né? Por quê? Porque tem vários estudos assim que dá detalhes de quem era Satanás no céu, o que ele fazia, que regia coral, que fazia isso, fazia aquilo. E aí você fala, onde é que está isso na Bíblia? Qual a referência bíblica? Alguns vão se apoiar em alguns textos, como de Isaías 14, o qual vai falar não da queda de Satanás, fala da queda da Babilônia. E você vai pegar textos de Ezequiel e de outros profetas apontando para a queda das nações. Lembram que é uma regra importante de interpretação bíblica. Profecia nunca fala para trás. Profecia fala para o momento da escrita e para o futuro, para frente. Então, Isaías não poderia falar de algo que já tinha acontecido lá na criação, logo depois da criação, que foi a queda de Satanás. Nós sabemos, sim, que ele caiu por alguns poucos textos. Você tem texto de Judas, você tem texto lá de Jesus falando, né? Agora, o que é possível é você compreender que há uma certa semelhança. Assim como aquelas nações caíram por conta da arrogância, da crueldade, da maldade, de querer tomar o lugar de Deus e achar que é Deus, Nabucodonosor e todos os outros imperadores, né? Assim como eles agiram, isso está dentro do coração de Satanás desde o início, querendo tomar o lugar de Deus. Então você consegue ter algumas ideias, mas não detalhes de como foi essa queda de Satanás. Então não dá para criar, né, estudos, e tem gente na internet aí com estudos sobre louvor, né, de que Satanás era líder no céu nessa área, e fica difícil da gente defender essa tese. Não há base bíblica. O que é interessante é que é dado então a essa estrela, e a gente entende então que essa estrela é o próprio Satanás, foi dada a ele a chave da cova do abismo. Essa chave não lhe pertence. Apenas foi-lhe dada a chave. E a cova aqui do abismo seria a morada dos demônios antes do juízo final. Ou seja, no juízo final é entendido como um inferno. E agora a linguagem do Novo Testamento trata até antes da volta de Jesus, é o mesmo lugar, mas é chamado de abismo. O que é importante é que quem dá é Deus. Basta a gente lembrar que quem tem as chaves desde o início é Cristo.
Cristo tem a chave, Cristo tem a autoridade. Chave traz a ideia de autoridade sobre qualquer coisa. E ele está dando essa chave, então, a essa estrela que cai. A chave do quê? Da cova do abismo, a morada dos demônios. Então, Satanás, ele tem poder agora para liberar os demônios, para fazer com que os demônios tenham um certo tipo de autoridade, não é? Mas essa autoridade não está à parte do governo de Deus, do governo de Cristo. Eu já falei aqui algumas vezes, não existe o império das trevas separado do reino de Deus. Até o império das trevas está sob o comando de Deus. Não que Deus se agrada daquilo que é feito, mas Deus permite para cumprir os seus propósitos. É um grande mistério, mas é aquela ideia, né, da luta entre o bem e o mal. Na verdade, Deus tem controle sobre todas as coisas e tudo isso cumpre os seus propósitos. É aquilo que estava no coração de Abacuque e de outros mais, de como pode Deus usar o mal para nos castigar, usar imperadores, nações mais cruéis ainda, para nos castigar, para ser vara de correção. Então o primeiro verso vai falar aí dessa estrela que cai do céu. E aí assim que ele tem a chave da cova do abismo, o verso 2 descreve que abriu então a cova do abismo e subiu uma fumaça da cova, como uma fumaça de um forno mega, muito grande, e escureceu o sol e o ar por causa da fumaça da cova. Então, algumas coisas aqui são interessantes, né? A cova do abismo, do inferno, então ela é aberta, e aí vai escurecer, vai subir primeiro uma fumaça dessa cova, como de um forno muito grande, e vai escurecer sol e ar por causa da fumaça da cova. Esse escurecimento você vai encontrar como juízo de Deus na Bíblia. A gente pode pegar textos como de Joel, que são textos proféticos, que falam de muita coisa que ainda vai acontecer na volta do próprio Cristo. Boa parte da profecia de Joel se cumpre na igreja, na era da igreja, na era do Pentecostes, do Novo Testamento, mas outra parte ainda está para se cumprir. E aí a referência do escurecimento como um juízo da parte de Deus. Tem outros textos também da palavra de Deus que vai mostrar isso para a gente. E aqui é uma lembrança muito interessante, apontando para Joel 2, Joel 3, e também a praga dos gafanhotos, no capítulo, ou em Êxodo capítulo 10. Tá? Então, você vai ter uma figura aqui. Lembram que os selos e as trombetas, eles referem-se às pragas lá do Egito? Né? E aqui, de novo, uma referência a uma das pragas. O sol, então, vai escurecer com a fumaça, com o poder da fumaça, trazendo doenças, contaminação. Nós poderíamos pensar até mesmo aqui na ideia da poluição e o quanto ela tem trazido dificuldades para nós. Se nós entendemos que esse texto ele não tem a ver somente com a volta, exatamente a volta de Jesus, mas é algo que vai acontecer até a sua vinda, não é? Mais especificamente ou de maneira mais forte na sua vinda, ou um pouco antes, então nós entendemos que muitas coisas já estão acontecendo. É curioso nós notarmos como tem acontecido doenças de má formação, doenças como câncer e outras mais. Por quê? Porque nós vivemos num mundo meio que dominado por Satanás, dominado entre aspas, né? O mundo jaz no maligno. A ideia lá de 1 João, quando fala no capítulo 5 que o mundo jaz no maligno, não é que tudo isso aqui pertence a ele, que Deus não está controlando tudo. Mas a ideia de jaz o mundo está encerrado no maligno. Ele está dominando as coisas. É ele quem faz, por exemplo, grandes empresários jogar toda essa poluição que joga nos rios, nos mares e nos ares. E a referência ou a implicação disso é um mundo contaminado, com muitas doenças, com muitos problemas. O escurecimento tem a ver também com uma cegueira morta e espiritual do engano que Satanás traz, do pecado, da tristeza, da degradação moral da sociedade que nós estamos vivendo. E aí Deus está vendo tudo isso e está trazendo juízo. As trombetas e os juízos de Deus já estão acontecendo e vão acontecer ainda mais, de maneira mais forte. Daí no verso 3, da fumaça, ele começa a descrever mais a imagem que ele vê. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra.
e lhes foi dado autoridade. Olha só, de novo, lhes foi dado autoridade, como receberam autoridade os escorpiões da terra. Tudo é Deus quem está dando autoridade. Verso 4. E lhes foi dito para não danificarem a vegetação, nem toda planta verde, nem toda árvore, que não, ou senão, os homens, os quais não receberam o selo de Deus em suas frontes. Uma referência importante aqui. Quem é que vai ser danificado? Aquele que não tem o selo de Deus. Quem não tem o selo de Deus, esse sim, Satanás toca. Mas o maligno não pode tocar em quem tem a marca de Cristo, o selo de Deus. Nós somos selados por aquilo que Cristo fez e em Cristo nós recebemos o selo do Espírito Santo que nos livra desse poder satânico contra nós, igreja. De novo o texto de Lucas mostrando isso, o poder que Cristo dá à sua igreja para que os demônios não possam nada contra a igreja. E a palavra que ele diz depois para Pedro, né? Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós não podemos ser tocados por Satanás, claro que ele vai agir de outra forma, né? Então a ideia de que macumbarias, magias e tudo mais, qualquer tipo de maldição não recai sobre o crente. Por isso não precisa quebrar maldição hereditária e coisas assim, como muitos estão falando, né? Se você já tem Jesus, já fez uma aliança com Cristo, todas as maldições foram quebradas e o inimigo não pode mais tocar. Mas ele, é claro, não se dá por satisfeito. A mesma ideia que está no Apocalipse, que estava lá na saída do deserto, né, na caminhada do deserto, o povo a quem Deus abençoou, é impossível amaldiçoar, é impossível tocar ou prejudicar. E aí qual foi a estratégia que Balaão disse a Balaque? Seduz o povo de Deus, não é? Faz com que eles caiam nos pecados e que se desviem do alvo. E aí muitos foram mortos por conta dessa outra estratégia de Satanás. Então o texto está mostrando para uma igreja perseguida que Deus está no controle e que eles estão seguros, porque eles têm o sinal do próprio Deus. E o sinal do próprio Deus, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar essa referência em Ezequiel 9, onde Deus vai começar o juízo pela casa dele, e ele coloca um selo no seu povo, a começar dos presbíteros, dos líderes, mas todo o seu povo recebe uma marca. E essa marca vai fazer com que o povo de Deus não seja destruído. Da mesma forma, o selo aponta para a saída do Egito. Qual foi a marca? Como Deus libertou o seu povo? Com o selo, o sangue de Cristo nos umbrais da porta, libertando o povo de Deus da condenação da morte. Da mesma forma, Deuteronômio vai falar do selo, da palavra de Deus, tanto na mão quanto na fronte, nos umbrais da porta. Tudo isso são marcas que Deus deixa em nós e nós somos povo diferente. Eu achei muito interessante, pastor Hernandes é admirável as frases que ele usa, né? Ele usa umas frases assim brilhantes. E ele, ao falar desse texto, ele diz assim, que nós somos conhecidos tanto na terra, tanto no céu quanto no inferno. Todos nos conhecem pelo selo de Deus, nós temos a marca de Deus. Nada nem ninguém pode contra o povo de Deus. O inimigo não pode nos destruir, não pode tocar em nossa vida, porque nós estamos seguros, nós temos a marca do Senhor. Isso é o selo aqui no Apocalipse, é algo importante, porque depois ele vai falar de uma marca, a marca da besta, nos capítulos que vêm logo a seguir. Verso 5, e lhes foi dado, olha só, de novo, é Deus quem está dando, toda hora eles são lembrados, Deus quem vai fazer, é Deus quem vai operar, é Deus quem vai permitir tudo isso. Verso 5, e lhes foi dado para que não matassem a eles, mas para que atormentassem, ou torturassem, oprimissem. Deus está trazendo juízo. Esses demônios, eles vão atormentar. Por quanto tempo? Por 5 meses. E a ideia não é que sejam apenas 5 meses, ou quem sabe alguém pode achar, poxa, então vai ser longa nessa volta de Jesus, né? Vai ter 5 meses, depois Jesus volta. Não é essa a ideia, não é literal. Mas há uma curiosidade muito interessante. Ele está se referindo a um gafanhoto que se parece com um escorpião. Depois ele vai falar que parece com outras coisas, além de gafanhoto e escorpião. Mas o tempo de vida de um gafanhoto são exatamente 5 meses. Depois disso ele morre. Então a ideia do texto é, o que vai acontecer
tem o tempo determinado, é limitado por Deus. Deus não vai permitir que esses demônios façam o que eles bem entendam. É muito semelhante àquilo que ele fala com Satanás quando tenta a Jó. Você faz isso, 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 mas tirar a vida dele não. Deus está permitindo algumas coisas, mas não permite que os demônios façam tudo o que bem entendem, porque se deixasse por conta deles, é claro que eles iam trazer muito mais prejuízos. Mas Deus está no controle, Deus dá uma ordem e controla esses demônios. Por 5 meses, a tortura deles, como tortura o escorpião que ataca o homem, olha só, causando muita dor. Dizem, né, que uma das picadas, ou a picada mais dolorida que um ser humano pode receber, é de um escorpião. Fora o veneno que traz, né? Com certeza traz a morte em pouco tempo. Então quem é picado de escorpião tem um problema sério e tem que correr aí para tomar as vacinas corretas, os soros, né, que eles fazem. Então a ideia é, o escorpião vai torturar esse pessoal que não tem a marca de Deus. Interessante que quando você olha para a saída lá do Egito, vocês lembram que Deus era como coluna de nuvem durante o dia e à noite era coluna de fogo, justamente para proteger de serpentes e escorpiões. Haviam muitos, e outros animais selvagens, mas havia muitas serpentes e escorpiões lá no deserto, e Deus é quem protegia com o fogo do Senhor, que representa quem? Tanto a coluna de nuvem quanto o fogo é a própria pessoa do Senhor Jesus. Do Cristo pré-encarnado, ele ao redor do seu povo, guardando, livrando, protegendo o seu povo. E agora, pela marca de Cristo, eles têm a mesma promessa de proteção, mas quem não tem a marca sofre com a tortura desse gafanhoto escorpião. Verso 6, nesses dias eles vão procurarão os homens a morte, e de modo nenhum obterão, e desejarão morrer e desejarão morrer e escapa a morte deles. Ou seja, esses homens procuram a morte, eles não querem passar por esse sofrimento, mas a morte escapa deles, eles não vão conseguir morrer. Tamanho tormento vai ser essa punição da parte de Deus. Em algum aspecto, algumas pessoas têm vivido esse tormento. Aqueles que estão afastados de Deus vivem num desespero, num tormento. Tudo na vida é um tormento. Cada área da vida está sob uma tortura de Satanás, e as pessoas ficam no seu coração desesperadas e vão para os vícios, para as drogas, para o sexo e para tantas coisas, achando que vão encontrar nisso alívio. Mas o alívio não vem, porque o alívio está apenas em Cristo Jesus. E por isso, no nosso tempo, talvez o nosso tempo tão crítico, né? Quantas pessoas dando fim à própria vida, quanto desespero, quantas pessoas deprimidas, angustiadas. É interessante porque, infelizmente, por muitos anos, a igreja ela deixou de cumprir o seu papel. Nós compreendemos que a Bíblia é suficiente para todas as áreas da vida do ser humano. Eu não sou contrário a você procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra em algum momento, mas de nada vai adiantar procurar esses recursos e não se voltar para as Escrituras e não beber dessa Escritura a vida que só tem em Deus. O que está acontecendo hoje é que as pessoas fogem para todo tipo de tratamento, ou psicológico, ou psiquiátrico, mas não se voltam para as Escrituras e disso nada vai adiantar. Graças a Deus tem surgido alguns bons teólogos da área de aconselhamento que têm feito as pessoas voltarem para as Escrituras e encontrar nelas sim auxílio, ajuda e solução para os seus problemas. As pessoas estão vivendo já esse tormento, essa depressão, essa angústia que o próprio Satanás tem causado, e enquanto menos tempo ele tem para agir, porque Jesus está retornando, esse sofrimento vai crescendo a cada dia. Verso 6, já falei, né, eles procuram a morte. Aí verso 7. As aparências, olha só, as aparências dos gafanhotos era semelhante a cavalos que foram preparados para a batalha, e sobre as cabeças deles como coroa semelhante a ouro, e rostos deles como rostos de homens. Há uma mistura aqui, o cavalo representando a força de um exército, muitos cavalos, milhares deles, como saindo numa batalha. Eles têm coroa, e coroa demonstra algum tipo de poder, de autoridade. Eles têm rosto de homem, o que indica a inteligência.
Tudo isso faz a gente mostrar que a gente não pode achar que Satanás não é astuto, que Satanás é um bobão, que você pode brincar com as coisas de Satanás. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo e não querer atacar o diabo achando que você é melhor do que ele. Porque além dele ser um ser muito inteligente, um ser que conhece muita coisa por ser já de tanto tempo que ele tem, e viver numa esfera espiritual que nós não temos consciência, ele tem milhares e milhares de demônios junto com ele. Então qual é a dica? Aliás, estudando esse texto, eu pensei em estudarmos domingo na classe da mocidade sobre batalha espiritual. Porque ou criou-se na igreja evangélica aquele desespero de que tudo é Satanás, de que tudo é demônio, que você tem que ter medo do demônio, que você tem que quebrar isso, quebrar aquilo, né? E faz uma ênfase tão grande para Satanás que ele não tem. Ou aqueles que acham que Satanás é qualquer coisa, que ele não vai causar nenhum problema, que está tudo certo, você pode relaxar. E a Bíblia, quando se refere a Satanás, diz: sede sóbrios, vigie, cuidado, ele anda ao derredor. Então, há uma exortação bíblica. E a ênfase de Paulo é: proteja-se das armas dele, ou contra as armas, contra as ciladas, contra os métodos dele. A palavra usada por Paulo é contra os métodos de Satanás. Lá em Efésios, a ideia da batalha ali é mais de proteção e não de ataque. São pouquíssimas armas de ataque, mas você tem que se proteger, você tem que se guardar, porque ele é inteligente, ele age com muitos demônios. Então o verso agora de número 8 vai dizer: eles têm cabelos como cabelos de mulheres. Olha só, a sedução da beleza de uma mulher. Basta a gente lembrar que o contexto deles eram com grandes festas dedicadas a vários ídolos, vários deuses, e todas elas com muita sensualidade, com tudo aquilo que a mulher podia trazer para aqueles homens. E aí esses demônios, eles são sedutores, eles têm cabelos como de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, não é? A ideia de selvageria. Eles parecem agradáveis, legais, bonitos, mas na verdade eles são selvagens, e eles vêm para matar, para roubar e destruir, e eles não estão brincando com a missão que eles têm. Infelizmente toda a sociedade está caída nisso, nesse engano terrível de Satanás. Verso 9: e tinham peitorais, olha só, eles são fortes, peitorais como peitorais de ferro, feitos de ferro, difíceis de derrubar. Não é? E o som das suas asas como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a guerra, o som causando medo, terror das tropas, trazendo ideia de que o povo de Deus viveu muitas vezes. O som das tropas chegando, o inimigo chegando com muito poder, e é muita gente, não dá para vencer, basta se curvar diante do inimigo. Então a ideia é de muito medo que ele traz, muita opressão. Verso 10: possuem caudas e ferrões semelhantes a de escorpiões, tortura, tormento, dor do escorpião, e em seus rabos a autoridade para danificar os homens, mas de novo, por 5 meses. Não vai permitir que eles tenham poder, além do que Deus está concedendo. Deus vai cumprir os seus propósitos, e aí eles têm hora para acabar. Tudo isso é bastante relevante. Verso de número 11. Possuem sobre eles um rei, e o rei é o anjo do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, que significa destruição, e no grego um nome que tem Apollyon, a tradução de Abaddon, Apollyon, que é destruidor. E aí a gente lembra da palavra de Jesus: o diabo vem para quê? Para matar, roubar e destruir. A ênfase de Satanás é destruir sonhos, destruir famílias, destruir a nossa vida com Deus, destruir a nossa intimidade, a nossa comunhão. Ele está pronto a destruir as pessoas, as nações. Ele veio sem brincadeira para tentar nos destruir. Verso 12. O primeiro ai passou, e eis que vem ainda 2 ais depois disso. Lembram que ele falou que os ais, os 3 ais, eram terríveis. E o primeiro realmente já mostrou que é muito terrível. Aí vem o verso de número 13. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz de um dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, dizendo o 6º anjo, aquele que tem a trombeta: solta os 4 anjos, os que estavam amarrados.
Olha só, agora ele vai falar de anjos amarrados. Anjos amarrados é uma linguagem interessante e que demonstra anjos caídos. Anjos que estavam amarrados. E aí a tese do amilenismo, dentre as várias vertentes, as várias interpretações que nós temos, é que nós entendemos que enquanto Satanás está amarrado, é possível pregar o evangelho. Mas na volta de Jesus, eles serão soltos. Ele, o homem da iniquidade, todas as suas hostes demoníacas. De alguma forma, ele hoje tem autoridade porque ele tem uma chave para liberar alguns dos seus demônios, mas ele não está com força total. Justamente para quê? Para que as nações não sejam mais enganadas como eram antigamente. Não é? Nenhuma nação podia crer porque eles estavam totalmente encerrados no maligno. Então, agora eles estão amarrados. E ele está dizendo, solta os 4 anjos, os que estavam amarrados, solta sobre onde? Sobre o rio Eufrates. A referência aqui não é exatamente ao local, não é? Nós não podemos achar que é literal aqui, mas o que representa o Eufrates? Primeiro que o Eufrates é onde representava o jardim do Éden, onde Satanás enganou Eva. Então é um local onde Satanás foi enganar a Eva, né? Representando aí uma luta entre o reino de Deus e Satanás, entre essas duas sementes, a semente de Deus, ou a semente da mulher, né, e a semente de Satanás, Gênesis 3,15. Representa o Eufrates, o mundo ímpio, porque é na região do Eufrates que você tem a Babilônia, você tem os assírios vindo daquela região, então representa todos os inimigos, e onde os exércitos desciam para destruir as nações de baixo, inclusive o povo de Deus, o Egito e outros mais que sofriam com a destruição daqueles que vinham pelo Eufrates. Então o Eufrates simboliza destruição. De novo a ênfase dos demônios sendo destruidores. Verso 15. Foram soltos os 4 anjos. Deus está agindo pela ordem de Deus. Aqueles que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, para que matassem 1/3 dos homens. Vejam só, eles estão agindo, mas cumprindo uma agenda que não é deles. Cumprindo uma agenda que está dentro da permissão de Deus. Deus está no controle em todo o tempo. Em nenhum momento você vê o povo de Deus com necessidade de ficar desesperado. Pelo contrário, João está escrevendo para trazer ânimo à igreja, coragem à igreja, mesmo que o inimigo se levante para destruir de maneira muito feroz, Deus está no controle de cada um dos detalhes. Nossa vida não está largada por aí, mas sim cumprindo os decretos de Deus. Verso 16. E o número das tropas da cavalaria era de 20.000 miríades. Ouvi o seu número. Isso dá 200 milhões. A ideia não é exatamente, mas um número incalculável. A ideia que o texto traz não dava para notar, não dava para perceber quantos eram ou contar quantos eram. Era muita gente ou muitos demônios, é a visão que ele tem. Verso 17. E deste modo vi os cavalos na visão e os que estavam assentados neles. Olha só, agora ele vê cavalos. E quem está sentado nesses cavalos, eles têm peitorais vermelho como fogo, da cor do jacinto, da cor do enxofre, cabeças dos cavalos como cabeças de leões, das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Olha só, aí o verso 18, dessas 3 pragas, 1/3 dos homens morreram do fogo, da fumaça e do enxofre do que estava saindo de suas bocas. Alguns pegam alguns detalhes dessas expressões. O fogo poderia simbolizar a guerra, a fumaça poderia simbolizar a ira de Deus contra os seus inimigos, e o enxofre faz uma lembrança total. Aliás, as 3 expressões juntas, fogo, fumaça e enxofre, faz uma lembrança de Sodoma e Gomorra, onde o próprio Deus foi e destruiu. Basta a gente lembrar. E uma vez eu vi um vídeo muito interessante de um pregador que foi até a região da Terra Santa, e ele estava mostrando, né, aquela região hoje onde é Sodoma e Gomorra, e não sobrou nada. Está completamente ruim aquela região, segundo o vídeo que ele mostrava isso há muitos anos atrás. Mas era uma região fértil. Lembram que o sobrinho de Ló quis ficar com a parte melhor? Mas a parte melhor sem Deus é derrota, é destruição. Abraão ficou com a terra, e aí eu lembro aqui do pregador, agora esqueci o nome dele, mas eu lembro de um dos pastores
que escreveu o Cristo dos Pactos, o Palmer Robertson. Ele diz assim: dizer que a Terra Santa é uma terra que mana leite e mel é um negócio complicado. Porque o Brasil é muito melhor do que aquela Terra Santa. Né? De riquezas naturais, o Brasil é muito melhor. A Terra Santa é cheia de desertos, é cheia de lugares complicados. E o milagre é justamente isso. É Deus fazer um povo crescer ali, se desenvolver, num local dificílimo de andar, com montanhas complicadas, e criar seus animais, criar ali agricultura que fosse possível, né? Aliás, eles são muito bons em agricultura até hoje. Tudo isso representando o quê? O cuidado, o milagre, as promessas de Deus. É viver pelas promessas, viver pela fé, como Abraão viveu, e não viver por aquilo que a gente vê. Né? Mesmo um deserto com Deus, ele se torna um jardim florido. O texto então vai fazer essa referência à destruição de Sodoma e Gomorra. Verso 19: pois a autoridade desses cavalos em sua boca está. São enganosos, aquilo que eles falam são enganos. Muitos chegam a afirmar aqui que a referência é aos falsos profetas, que enganam as pessoas. Os demônios usando falsos profetas para trazer engano. As suas caudas, e em suas caudas, pois as suas caudas são semelhantes a serpentes, tendo cabeças e com elas feram. De novo, serpente enganando Eva, o veneno da serpente, a ideia de enganadores. É curioso que o texto que nós lemos, não sei se os irmãos lembram, mas o texto diz assim, que no nome de Cristo eles vão pisar em escorpiões e serpentes. Justamente o que o texto está se referindo. Gafanhotos com escorpiões, né? Gafanhoto e escorpião, e agora você tem serpentes. E a igreja tem autoridade para pisar nesses todos demônios. A igreja não sofre, pelo contrário, ela tem autoridade para vencer tudo isso. Aí o verso 20, os restantes dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras ou das obras de suas mãos, de modo que nem adoraram os demônios e os ídolos de ouro, e os de prata, e os de bronze, e os de pedra, e os de madeira, os quais nem ver podem, nem ouvir, nem andar. E nem se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas bruxarias, nem das suas fornicações, nem dos seus roubos. Então olha só, eles não se arrependeram das obras das mãos, nem de adorarem, tá, os demônios. Ou seja, eles eram idólatras, eles adoravam os demônios, eles não adoravam a Deus, eles ouviam a voz desses demônios, a referência aos 10 mandamentos. Primeiro, no versículo 20, aos 4 primeiros mandamentos referentes a Deus, e a partir do verso 21, ou no verso 21, a referência aos mandamentos de relacionamento entre nós, né? Não se arrependeram dos seus assassinatos, bruxarias ou feitiçarias, nem das fornicações, nem dos roubos, uma referência à quebra dos mandamentos do Senhor. Então o texto vai falar de tudo isso, né? O juízo de Deus sobre aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus, não tem o selo do Senhor. Só resumindo, e aí a gente já termina, versos de 1 a 12 vai mostrar que Deus permite ao diabo agir com seus demônios, todavia a ação demoníaca não é soberana. E aí a gente pode se aquietar. Antes, essa ação ela é sujeita ao plano de Deus, com vistas a chamar pecadores ao arrependimento. O versículo termina falando de arrependimento. A ideia é, as trombetas estão tocando, os selos estão sendo abertos até a volta de Jesus, para que os homens olhem, vejam que isso está acontecendo e se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus. Os ímpios, aqueles que rejeitam, são torturados pelas hostes demoníacas. Essa é a referência aos incrédulos. Nós vemos isso, o demônio agindo na vida das pessoas de uma forma absurda. Não é? E a gente tem que ficar atento a isso. Para quê? Para que ao pregar o evangelho essas pessoas sejam libertas de qualquer ação demoníaca. Os demônios são inteligentes, são sensuais, são cruéis e muito mais poderosos que os homens, todavia só podem agir com a permissão de Deus. Não podem agir da própria vontade deles. O juízo, versos 13 a 21, o juízo sobre os ímpios é universal, todavia Deus é misericordioso. Apenas 1/3 dos homens é que são mortos. A 6ª trombeta representa a guerra em todas as épocas, todavia o juízo final vai ser marcado por uma guerra ainda maior.
Quando Jesus voltar, aí sim a coisa vai desandar bastante, né? Esses anjos, demônios são todos libertos para causar toda a grande tribulação. A idolatria está diretamente relacionada à adoração aos demônios. Então o que a passagem ensina para a gente de uma maneira prática? Primeiro, gratidão a Deus, né? O diabo e os seus anjos, eles podem ser inteligentes, eles podem ser poderosos, eles podem ser melhores, entre aspas, do que nós. Mas eles não são deuses, não são poderosos. Eles não podem destruir o povo de Deus. O povo que está nas mãos de Cristo, ninguém pode tirar, ninguém pode tocar. São promessas do próprio Cristo, promessas do Novo Testamento. O diabo vem então para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida abundante. Daí nós nos alegramos em Deus pela obra que Deus faz na nossa vida. O diabo, ele pode roubar a paz, a alegria, ele pode roubar o dinheiro, ele pode roubar a saúde, a autoestima, ele mata o amor, ele mata os sonhos, destrói os casamentos, destrói relacionamentos entre pais e filhos, mas Jesus dá vida plena, vida abundante. Eu posso me voltar para Cristo e receber dele toda a vida que ele tem para nós. Outra missão desses demônios é causar danos aos homens. E quantos danos eles têm causado, quantas perdas, quantas lágrimas. Aqui eu estou citando Hernandes. É bem interessante a citação dele. Quantos danos ele tem causado aos homens. Quantas perdas, quantas lágrimas, quanta vergonha, quanta dor, quanta angústia nos lares arrebentados. Quantas vidas iludidas, quantas pessoas com esperança morta. O diabo é um falsário. Ele promete prazer, mas só dá desgosto. Promete vida, mas provoca a morte. Onde ele age, há danos e perdas. Olha só que interessante, né? Ele vem e oferece algo tão bonito, tão legal, há caminhos que ao homem parece direito, mas o resultado vai dar em morte. Confiança em Deus. Todas as ações do diabo e seus anjos decaídos são limitadas pelo poder de Deus, né? O diabo não tem permissão para agir sem Deus. E Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por fim, o contraste entre o crente e o incrédulo. Os que pertencem a Deus, eles têm uma marca, um selo, e não podem ser tocados por Satanás. Eles são selados por Deus, invioláveis. Os incrédulos estão cegos pela fumaça do diabo, assim não podem ver as maravilhas do Senhor. Aliás, é curioso esse texto de 2 Coríntios 4, o Deus desse século cegando o entendimento para que não creia. E é através da pregação da palavra, a ênfase ali de Paulo é na pregação da palavra que vai tirar essa cegueira. Não é? Então, os incrédulos estão cegos, há uma fumaça, eles não conseguem ver o poder de Deus, a glória de Deus. É interessante notar que a descrição desses demônios, aqui eu estou citando Samuel Vieira, é muito interessante o que ele diz, porque a descrição dos demônios é uma mistura dos diversos animais. Você percebeu isso? Gafanhoto, escorpião, aí depois você tem lá na outra visão, né, ou na continuação da visão, tem cavalo, tem cabeça de leão, homem, aí você tem uma mistura com serpente, com um monte de coisa. E o que Satanás quer fazer? Confusão. Qual é a confusão? Contrário da criação. Criação não tinha confusão. Tudo era de acordo com a sua espécie, não há mistura de nada. Mas Satanás vem e bagunça toda a criação de Deus. E aí Samuel Vieira foi muito feliz que ele faz uma ligação com a nossa vida espiritual. Ele diz assim, muitas vezes a nossa história parece sofrer um processo de descriação. Tudo vira de cabeça para baixo. Parece que está tudo fora do lugar. Não é? Está tudo ruim na nossa vida. Mas mesmo diante do caos em nossa vida, nós nunca podemos perder de vista de que Deus é um Pai amoroso, que Ele está controlando todas as coisas e Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. A ideia de paz, de tranquilidade, de aquietar e saber que Ele é Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Aí eu vou voltar a citar aqui Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, o incrédulo acha o pecado normal. E aí ele vai falar, a orgia, a pornografia, o homossexualismo e toda a sorte de depravação moral estão enchendo a nossa cultura como uma fumaceira que sobe do abismo. O sexo no namoro, a infidelidade conjugal e as aberrações sexuais estão se tornando coisas normais para a nossa sociedade decadente. A pornografia industrializou-se poderosamente sobre a indiferença ou sob a indiferença de uns e a conivência de outros.
toda essa parafernália de confusões que Satanás tem trazido para que a gente ache o pecado normal. E aí Deus permite essa ação do diabo através do sofrimento, mas as pessoas podem se arrepender, podem crer em Jesus. Tudo isso são sinais para que elas se arrependam. É interessante que a gente, aí eu termino aqui, tá? A gente acha que Deus é o criador somente das coisas materiais, não é isso? A maioria das vezes a gente pensa assim, lá no Gênesis está a criação apenas das coisas materiais. Deus criou a natureza, né? Então no primeiro dia Deus criou o quê? A luz, não é? No segundo dia Deus criou o firmamento, os céus. Aí no terceiro dia ele cria as aves, aliás, a terra seca e os rios, os mares. No quarto dia ele vai criar aves, peixes, ele cria algumas espécies. No sexto cria as outras espécies de animais, cria o homem e a mulher. E a gente acha que ficou por aí. Mas não, Deus criou, a realidade da criação de Deus vai muito além do físico. Deus criou um ser físico, o mundo todo, o cosmos todo que ele criou, que é físico, é material, as estrelas, né? Aliás, eu pulei aí no quarto dia, né? Não falei? As estrelas, o sol, né? A lua. Deus criou todas as coisas físicas, mas não criou só as físicas. Criou também as espirituais, não é? Criou o local da sua habitação, criou os seres, os anjos, que alguns deles acabaram se desviando, mas mais ainda, Deus é o criador do governo, Deus é o criador da cultura. Por que Deus é assim o criador? Porque foi Deus quem deu potencial para o homem, e não só potencial, como ordem ao homem, para produzir cultura, para produzir o governo. Não são as ordens que Deus deu, os mandatos culturais? Aliás, o mandato espiritual, social e cultural. É Deus quem criou a cultura, então cultura é algo bom que o povo produz. O que nós estamos vendo na nossa cultura não é a verdadeira cultura. E aqui eu me apoio e concordo com Michael Horton, é um desvio de cultura. Então quando você chega num lugar e tem coisas erradas, você tem que fazer o quê? Corrigir, eu tenho que voltar para a cultura que Deus quer. Deus capacitou o homem para produzir algo. Tudo que o homem produz é cultura. Então, nas artes, nas músicas, em qualquer área, tudo isso é criação de Deus também. Não direta, mas indiretamente. Deus é o criador potencial dessas coisas que o homem produz. Mas, infelizmente, Satanás veio e deturpa tudo e faz essa tremenda confusão. Né? Todo esse caos aí que nós vemos na nossa cultura, como segundo Hernandes aqui, a nossa cultura como uma fumaceira que sobe do abismo. Tudo que vem, infelizmente, das músicas, né? E de tantas coisas aí, dos nossos artistas, estamos vendo aí toda essa lambança aí com a vida do Neymar, que não é de agora, desde sempre, desde muito novo, cometendo vários e vários erros. Foi criado na igreja, conhecia o evangelho, toda a família se afasta por causa do quê? Do dinheiro, da fama, do poder. Para que adianta isso? Para amargar tormento na alma, e no seu desespero ele vai fazendo um monte de bobagem, um monte de besteira, e vai deixando de fazer aquilo que Deus o criou para fazer, para ser um dos melhores jogadores, que infelizmente nem isso hoje ele consegue ser mais. Mas tudo isso é desvios de Satanás, opressão de Satanás para fazer a gente se desviar do alvo. Mas aqueles que são de Deus, eles não dão atenção a isso, eles têm que ficar atentos, né, mas eles não podem ser tocados por Satanás. Ok, vamos orar, né? E aí depois a gente libera aí para fazer perguntas e considerações. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque esse texto, apesar de ser tão pesado, imagens tão difíceis para nós, imagens tão terríveis de como os demônios são e agem, mas, ó Deus, nós nos aquietamos, porque o texto deixa claro em diversas partes o quanto o Senhor é poderoso, o quanto teu Filho é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. A tua palavra diz isso. Ele tem poder e autoridade sobre qualquer hoste, qualquer milícia, qualquer coisa, ó Deus, potestades e dominadores, todos que têm de alguma forma um poder, não têm nenhum poder comparável ao do teu Filho. Por isso nós te louvamos, porque temos a marca de Cristo, o sangue dele que nos salvou.
a morte, a ressurreição dele na nossa vida, selados pelo Espírito Santo que somos, nós estamos guardados por ti, na certeza de que somos diferentes, somos conhecidos neste mundo, somos conhecidos nos céus como sendo do Senhor e até mesmo no inferno, porque Satanás e seus demônios sabem que somos do Senhor e eles vão fazer de tudo para nos tirar do alvo, de tudo para nos distrairmos com as coisas ruins dessa vida e fazer a gente produzir algo que não agrada ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude-nos a sermos vigilantes, sóbrios, atentos e não dar atenção à voz de Satanás. Obrigado, Deus, pela proteção que o Senhor nos dá e pela autoridade que temos na Tua palavra de ir ao mundo e anunciar o poder libertador do Evangelho. Porque quando o Evangelho chega numa família, chega em algum viciado, ele destrói todas as ciladas, maldições, artimanhas de Satanás. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a vivermos integralmente esse Evangelho, a vivermos, ó Deus, o poder que o Senhor nos dá através dele. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a termos essa vida abundante e passar essa vida abundante para aqueles que estão oprimidos, angustiados, sedentos, carentes da graça do Senhor. Infelizmente, ó Deus, a nossa sociedade, as pessoas ao nosso redor estão num desespero, vivendo em trevas. Por isso pedimos, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor e a impactar a vida dessas pessoas com o Evangelho da Tua graça. Pedimos orando em nome de Jesus. Amém.